A voz gélida e um olhar afiado me perfuraram. Só para deixar claro, este assento não foi reservado pela senhora. Uma aeromoça, em uniforme branco, proferiu estas palavras inacreditáveis. Assentos VIP, ela sutilmente deixou implícito, eram para passageiros brancos. Eu, Sofia Carvalho, 32 anos, CEO de uma gigante da tecnologia brasileira, estava em choque. Era um voo internacional, operado por uma grande companhia aérea americana, na seção de primeira classe, o chamado setor VIP. Eu havia reservado com antecedência, confirmado no embarque. Então, por quê? Sinto muito, mas por favor, desocupe seu assento imediatamente. A classe econômica estaria perfeitamente bem para a senhora. Os passageiros ao redor fingiam não notar, alguns até sorriam de canto. Não disse uma palavra. Apenas peguei minha bagagem de mão e me levantei. Silenciosamente, tirei meu smartphone e liguei para alguém. A hora havia chegado. Minha mente já estava decidida. Poucas horas antes, eu havia chegado em São Paulo, a cidade do voo, após uma conferência internacional de gestão em Nova York. Eu era uma figura que falava de igual para igual com líderes de negócios de todo o mundo, convidada repetidamente para discursar. Meu título e nacionalidade não importavam. Eu havia alcançado minha posição através de conquistas e confiança. No entanto, naquele dia, enfrentei uma discriminação brutal. No check-in, não houve problemas no balcão do aeroporto. Fui conduzida à sala VIP exclusiva, com status VIX, e tive acesso prioritário ao meu assento. Até aquele momento, tudo estava normal. Mas assim que uma aeromoça entrou no avião e me viu, sua atitude mudou completamente. A senhora está no assento errado? Sua etiqueta de nome dizia Jéssica Medeiros, 35 anos. Respondi não, e mostrei-lhe meu bilhete e detalhes da reserva. Ainda assim, ela se recusou a aceitar meu posicionamento. Esta classe é reservada para nossos clientes regulares. Uma brasileira como a senhora jamais se sentaria neste assento. Seu tom era baixo, mas eu podia sentir o insulto em cada palavra. Por mais que eu falasse, sua atitude não mudava. Eventualmente, outra aeromoça foi chamada, e fui forçada a me mudar para outro assento. Ninguém se manifestou. Havia muitos passageiros brancos ao redor, e eles sorriam para Jéssica, como se fosse algo dado, mas eu não ia ficar de braços cruzados. Com a raiva borbulhando em meu coração, fiz um telefonema. A pessoa que liguei era a única que colocaria tudo em movimento. Seguindo as instruções de Jéssica para me mover, fui levada a um assento na classe econômica, no fundo do avião. Meu bilhete tinha uma marcação especial para os membros mais importantes, e meu assento já estava atribuído, mas ela o havia dispensado como um erro e atribuído meu lugar a outro passageiro branco. A caminho do meu assento na econômica, um funcionário, um homem de uns 20 e poucos anos, por quem passei no corredor, separou meu bilhete do dele, com uma expressão nublada. Ele não disse nada, apenas desviou o olhar e se afastou. Devia ter notado que algo estava errado. Ainda assim, ninguém desobedeceu às instruções de Jéssica. Fui sentada bem ao lado do banheiro, em uma área barulhenta e com um cheiro desagradável. O que é mais, apenas alguns minutos depois que me sentei, Jéssica veio até mim. Viu? Este assento realmente combina com a senhora. Havia uma clara insinuação de malícia em seu tom. Não respondi nada, mas por dentro, uma chama silenciosa de raiva continuava a queimar. O serviço de bordo começou, e as bebidas foram servidas, mas meu assento foi ignorado. Tentei fazer contato visual várias vezes, mas tanto Jéssica quanto as outras aeromoças desviavam o olhar deliberadamente. E não foi só isso. Os olhos de Jéssica pousaram na pasta que eu havia tirado da minha bolsa e ela franziu a testa. Isso é líquido, pode violar os padrões de segurança. Antes que eu pudesse explicar, isto é papel, ela silenciosamente o pegou. Ela disse que voos internacionais são muito rigorosos e levou-o embora. A pasta continha memorandos e documentos importantes necessários para futuras negociações de negócios internacionais.
Pegá-los sem permissão era impensável. De repente, um jovem, provavelmente brasileiro, sentado ao meu lado tentou me chamar. Logo, outra aeromoça se aproximou e friamente me disse para não conversar. O jovem curvou a cabeça ligeiramente e baixou o olhar. Senti-me isolada. Todos tinham medo de se envolver comigo. A atitude dominadora de Jéssica e a indiferença dos que me rodeavam criaram uma atmosfera clara de discriminação silenciosa a bordo. Logo, um anúncio de bordo foi feito. Obrigado a todos por virem hoje. Deixaremos o sol em breve. Peguei meu smartphone novamente e verifiquei a tela. Havia um histórico de chamadas e as palavras Escritório da CEO. Liguei para o número novamente sem hesitação. Aquela pessoa poderia mudar essa situação em um instante. Lentamente, coloquei meus fones de ouvido e pouco antes de mudar para o modo avião, murmurei apenas uma palavra. Vou contar o que está acontecendo. A voz era baixa, mas era uma semente que certamente mudaria tudo. Após a decolagem, o avião começou a avançar firmemente. No entanto, meu assento continuava a ser tratado como se não houvesse ninguém ali. Bebidas e refeições eram servidas sem considerar meu lugar. Enquanto os outros passageiros desfrutavam de suas refeições, o aroma de pão perfumado pairava no ar. Eu só podia ficar sentada. Finalmente, um comissário de bordo passou. Perguntei: qual é a comida? Ele pareceu confuso por um momento. Simplesmente respondeu: verificarei imediatamente. E se afastou, para nunca mais voltar. Então, Jéssica reapareceu na minha frente. Ela havia pegado um documento da minha pasta e perguntou: o que é isso? Não está em inglês, então talvez precisemos inspecionar. Ela disse com um sorriso condescendente. Permaneci calma e respondi: está em português. É um documento de negócios relacionado a um contrato e eu verifiquei tudo de antemão. Mas Jéssica não quis ouvir. Neste avião, documentos em idiomas que não entendemos são proibidos. Para pessoas como a senhora, é melhor presumir que sim. Era claramente uma falsa acusação. Ainda assim, ela continuou, tentando justificar suas ações. Ei, não está enganada. Este voo é um espaço que protegemos. Temos total discrição sobre quem se senta onde e o que servimos a cada pessoa. Ela disse, olhando fixamente para o meu rosto. Desde que os brasileiros fiquem quietos, está tudo bem. Respirei fundo. Eu não conseguia me lembrar da última vez que havia experimentado uma discriminação tão flagrante. Responder seria contraproducente. O silêncio seria interpretado como um sinal de consentimento. Mas eu não disse nada. Eu sabia que seria a forma mais eficaz de contra-ataque. De repente, notei o jovem do fundo do corredor olhando para mim. Seus olhos estavam ansiosos, mas havia um indício de desejo de ajudar. Notando isso, Jéssica o chamou. Pare de falar com ela, não é bom para nós causarmos comoção. O jovem tentou se levantar, mas rapidamente encolheu os ombros e sentou-se novamente. Ninguém conseguia desafiar Jéssica naquele espaço. Todos estavam em silêncio enquanto ela se comportava como uma figura dominadora. A injustiça continuou. A temperatura da cabine de repente ficou fria, e meu pedido por um cobertor foi negado. Disseram-me que já haviam distribuído todos os cobertores, enquanto um cobertor novo era entregue a um passageiro branco sentado atrás de mim. Quando retornei ao meu assento depois de usar o banheiro, encontrei minha bagagem movida para o assento do corredor. Jéssica a havia movido sem minha permissão, alegando que estava bloqueando a passagem. Quando tentei dizer algo, ela de repente interrompeu, dizendo que me denunciaria porque eu estava incomodando outros passageiros. Será que a dignidade humana realmente pode ser tão facilmente suprimida? Era essa a realidade agora? Eu não tinha permissão para ser tratada como uma passageira comum. Minha dignidade como ser humano estava sendo retirada. Mas então, meu telefone vibrou em meu bolso do peito. Uma mensagem apareceu na tela do meu smartphone. Entendido. Vamos agir. A cortina se levantava silenciosamente para o meu contra-ataque.
Quando Jéssica passou à minha frente novamente, meus olhos estavam fechados. Talvez pensando que eu estava dormindo, ela notou a bolsa aos meus pés e suspirou dramaticamente. Esta posição é perigosa. As regulamentações de voo internacional proíbem colocar itens aos seus pés, então era claramente uma falsa acusação. Minha bolsa estava bem guardada debaixo do assento, mas ela a puxou com força e a jogou na prateleira superior. Seus movimentos também foram extremamente bruscos. Embora contivesse meu laptop e alguns documentos de contratos sensíveis, tentei me levantar e protestar. Naquele momento, ela sinalizou para as aeromoças e duas delas rapidamente vieram correndo até mim. Esta passageira parece um pouco emocionalmente instável. Jéssica explicou calmamente, e as duas aeromoças assentiram e me cercaram. Por razões de segurança, vamos denunciar isso à polícia após o pouso, pois houve sinais de perturbação da ordem a bordo. Que absurdo! Eu não havia levantado uma única palavra. Eu simplesmente havia sido tratada injustamente sem dizer nada, e ainda assim estava sendo tratada como alguém que provavelmente causaria problemas. Respirei fundo e sentei-me novamente. Mostrar a indignação seria exatamente o que elas queriam. Jéssica me olhou nos olhos e deu uma pequena risada. Ei, talvez este céu seja um pouco bonito demais para a senhora. Ela disse, quase como se minha própria presença fosse um incômodo. Os passageiros atrás de mim observavam atentamente, mas nenhum deles se manifestou. Ainda assim, permaneci em silêncio. A mensagem de antes me confortava. Resposta em andamento. Era a prova de que as pessoas em quem eu confiava já estavam agindo. Eu estava registrada como consultora especial da companhia aérea, mas nunca tornei isso público. Era minha mentalidade, não a de usar o poder que vem com um título. Mas desta vez era diferente. Aqui estava alguém descaradamente pisoteando a dignidade das pessoas. E ainda assim, isso estava acontecendo como a face do serviço. Eu não podia ignorar. Então, algo ainda mais devastador aconteceu. Enquanto o interfone anunciava: "Por favor, retornem aos seus assentos. Preparem-se para a turbulência." Jéssica empurrou as costas do meu assento com grande força e abriu caminho pelo corredor. Ela então calmamente observou: "Espero que seus cintos de segurança estejam apertados antes de sair." Em seguida, outra aeromoça que caminhava pelo corredor deixou cair um cobertor sobre mim. Ela fingiu cobri-lo levemente sobre meus ombros, mas depois o jogou deliberadamente para que caísse no meu rosto. Ela pediu desculpas. Foi por causa da turbulência, mas eu podia ver um leve sorriso em seus lábios. Era como se o avião inteiro estivesse sob seu controle. Todo tipo de injustiça estava acorrentada naquela sala fechada no céu. Como um pequeno império, uma atmosfera havia sido criada onde ninguém podia resistir. Mas eu estava contando regressivamente em minha mente. Apenas algumas horas restantes até o fim deste império. O momento em que o avião pousasse, tudo viraria de cabeça para baixo. Esse momento se aproximava silenciosamente. Faltavam 5 horas para o pouso. O avião estava silenciosamente adentrando a noite. As luzes estavam baixas. E a área de leitura estava iluminada, mas não havia espaço para dormir em minha mente. Foi quando a próxima jogada de Jéssica começou. "O banheiro está aberto?" Perguntei calmamente. Ela torceu os lábios. "Os banheiros na seção de primeira classe estão fora de serviço no momento. Por favor, use os banheiros compartilhados na seção econômica." Estreitei os olhos e perguntei novamente. "Outro passageiro estava usando-o mais cedo, não estava? Estou falando com a senhora." Ela não fez segredo de seus comentários racistas. Não disse nada e voltei pelo corredor. Havia vários passageiros na fila em frente aos banheiros na parte de trás, incluindo uma mãe com uma criança sonolenta. Quando finalmente chegou a minha vez, a porta se abriu de repente e Jéssica apareceu. Ela me empurrou para o lado e zombeteiramente disse: "A senhora está esperando na fila há bastante tempo. Se não sabe usar o banheiro, posso ajudar?"
Os passageiros me olharam sem jeito. Um deles, o jovem brasileiro de antes, estava com os olhos baixos e mordia o lábio. Não disse nada, entrei no banheiro e fechei a porta silenciosamente. Olhei para meu rosto no espelho. Não conseguia me lembrar da última vez que me senti tão humilhada. Mas eu ainda não desisti. Porque essa acumulação de injustiças serviria como o melhor registro de sua derrocada. Quando retornei ao meu assento, outro problema havia ocorrido. Meu assento estava ocupado pela bagagem de outro passageiro. Sentada ao lado do corredor estava uma mulher branca que parecia ter sido guiada até lá por Jéssica. Ao me ver, ela me olhou desconfiada e perguntou: "Este é o seu assento?" Assenti lentamente. Era meu assento. A mulher branca então simplesmente se levantou e voltou para trás, murmurando: "Se é o caso, deveria ter voltado antes." Era claramente um plano de Jéssica. Então, meu nome foi chamado no anúncio de bordo. "Sofia Carvalho, senhora. Por favor, verifique sua bagagem na cabine." Eu segui pelo corredor para ver o que estava acontecendo e encontrei minha bolsa cercada por várias aeromoças. "Houve um relatório de que pode haver algo perigoso dentro?" Jéssica perguntou, como se estivesse lidando com um item suspeito. "Posso abri-la?" Eu assenti. Dentro estavam apenas meu laptop, alguns documentos e maquiagem. Obviamente, nada mais sairia. Ainda assim, Jéssica foi minuciosa. Ela chegou a dizer que alguns modelos de telefone podem ter o uso restrito a bordo. "Sem problemas. Alivio-me por ter confirmado isso." Respondi com um sorriso. A expressão de Jéssica se retorceu ligeiramente com minha calma. Ela estava completamente focada em mim. E ela deve ter presumido que eu não retaliaria, não importa o que fizessem comigo. Mas ela não sabia. Tudo isso já havia sido gravado e reportado. E apenas algumas horas depois, alguém com o poder de agir sobre esse relatório mudaria completamente a realidade a bordo. O ar a bordo permanecia frio e tenso. Sob as luzes noturnas, os outros passageiros liam jornais ou assistiam a filmes. Mas eu era a única excluída. Como se desfrutasse da minha presença, Jéssica propositalmente caminhou pelo corredor várias vezes, roçando levemente meu braço ou ombro a cada vez. "Ops, com licença," ela disse, sorrindo enquanto se afastava em outra direção. O jovem sentado ao meu lado lançou um olhar para mim. Ele tentou dizer algo, mas acabou mordendo o lábio e desviando o olhar. Sua expressão era uma mistura de frustração e impotência. O avião então começou a se preparar para o café da manhã e era hora de distribuir os lanches. O carrinho de comida se aproximou novamente, mas quando chegou a minha vez, Jéssica passou sem fechar minha bandeja, deixando-me com um olhar frio, como se dissesse: "A senhora não quer uma refeição, quer?" Chamei-a calmamente. "Tenho certeza de que é uma refeição vegetariana pré-encomendada, mas não consigo confirmar. Não está no registro." Com isso, ela pegou uma refeição de sua bandeja e a entregou a um passageiro branco na fila. A princípio, o passageiro também discordou, mas Jéssica sorriu e disse: "Se quiser, por favor, pegue em vez disso." E ele aceitou sem qualquer objeção. Era como se ela já tivesse decidido me excluir, me tratando como uma não-pessoa. Ela então veio ao meu assento com outra aeromoça, alegando estar encarregada de problemas a bordo. "Senhora, se tiver alguma preocupação com a saúde mental, podemos providenciar uma equipe de apoio na chegada. Aconselhamento também está disponível com um intérprete, se necessário." Em essência, eles estavam tentando me registrar como uma passageira brasileira mentalmente instável. Era tudo um ataque pessoal, cuidadosamente calculado, registrado no relatório da aeromoça como uma cliente potencialmente problemática. Eu o examinei e disse-lhe que não havia necessidade disso. Naquele momento, Jéssica estalou a língua. Talvez não fosse a reação que ela esperava. "Sério?" Eu murmurei, e ela se afastou para outro passageiro. Enquanto observava suas costas,
Repeti silenciosamente a mesma coisa para mim mesma. Apenas mais um pouco, essa injustiça logo terminaria. Faltava 1h30 para o pouso. À medida que nossa altitude diminuía gradualmente, os contornos fracos dos continentes começaram a aparecer fora da janela. Naquele momento, um anúncio foi feito em toda a cabine. Todos os passageiros, nos aproximaremos em breve. Por segurança, apertem os cintos de segurança. Como se interrompesse o anúncio, meu smartphone vibrou. A comunicação limitada estava disponível via Wi-Fi a bordo. Uma notificação havia chegado em meu display. Relatório de resposta a emergências. Comportamento discriminatório grave da tripulação, confirmado no voo afetado. Com base nas instruções, a ação disciplinar começará imediatamente após o pouso. A notificação aos departamentos relevantes foi concluída. Eu baixei silenciosamente meu display e fechei os olhos. Tudo começou a se mover. Ainda não havia nada de incomum a bordo. Jéssica estava chamando cada passageiro enquanto nos preparávamos para nossa inspeção final. Mas esse silêncio era a calma antes da tempestade. 30 minutos restavam até o pouso. Um silêncio tenso mais uma vez permeava a cabine. Jéssica parou diante de mim novamente para uma confirmação final. A senhora verificou seus pertences perdidos? Bem, suponho que não há nada tão importante na classe econômica. Era um insulto desprezível e infantil. Ela estava usando sua posição como aeromoça para me menosprezar. Esta companhia aérea trata os passageiros de forma diferente dependendo de sua categoria. Pessoas como a senhora não merecem serviço excessivo. Eu me importei profundamente com aquelas palavras. A essa altura, não era apenas discriminação. Era um ataque à minha profissão e à minha personalidade. Tudo o que pude dizer em resposta foi isso. Os seus padrões estão prestes a mudar. Ma. Ela me lançou um olhar desconfiado e saiu sem dizer mais nada. Então, começamos os preparativos para o pouso. Os sinais de cinto de segurança acenderam e o avião balançou violentamente enquanto descia em direção à pista. As luzes da cabine gradualmente se clarearam e os passageiros se ajeitaram enquanto a escuridão de nossa viagem de volta começava a se dissipar. Assim que o avião tocou a pista e os freios foram acionados, houve um ping suave. Era uma notificação de chamada recebida especial que chegou ao terminal de comunicação da aeromoça. Jéssica franziu a testa ligeiramente e verificou seu aparelho. Seu rosto empalideceu rapidamente. Então, uma palavra de choque escapou de seus lábios. As outras aeromoças ao lado dela também verificaram seus aparelhos e começaram a murmurar. A atmosfera de repente mudou. Uma chamada de emergência foi feita e o comportamento discriminatório da aeromoça foi confirmado. Todo o pessoal envolvido imediatamente submeteu suas permissões de trabalho. Após a conclusão das operações do voo, a ação disciplinar foi oficialmente notificada a todo o pessoal envolvido. Um gerente de resposta estava de prontidão na chegada. Jéssica estava paralisada, segurando seu aparelho. Olhei para ela silenciosamente e, pela primeira vez, vi sinais claros de medo. Ela ainda conseguia manter um sorriso calmo, mas esse sorriso revelava que ela não podia mais manter a máscara de seu uniforme. O avião pousou, movendo-se lentamente pela via de taxiamento em forma de U, e eventualmente parou completamente. Muito obrigado por voar conosco hoje. Enquanto os anúncios de bordo eram reproduzidos, os passageiros começaram a mostrar sinais de alívio. No entanto, as expressões nos rostos das aeromoças eram um contraste gritante. Os dedos de Jéssica tremiam. Eu a vi verificar repetidamente seu terminal. Não era apenas uma transmissão equivocada, era real. Então as portas do avião se abriram. Enquanto a luz da manhã entrava, funcionários de terno preto se alinhavam no final da ponte de embarque. Todos usavam distintivos da companhia aérea e no centro estava o chefe do Departamento de Resposta a Emergências.
No momento em que ela viu o rosto dele, os ombros de Jéssica tremeram. Havia uma pessoa em foco direto ali, e sua voz era tão baixa e rouca que ninguém podia ouvir. Ainda assim, ela tentou se recompor, sorrindo, e se alinhou com as outras aeromoças. Ela chamou os passageiros. Obrigado pelo seu trabalho. Mas sua voz era fraca. Então o chefe do departamento se adiantou. Primeiro de tudo, obrigado a todos pelo seu trabalho. No entanto, acredito que todos os comissários de bordo receberam agora um aviso solicitando que vocês nos acompanhem à sede. Houve um súbito burburinho no ar ao redor. Onde? Espere um minuto. O que está acontecendo? Enquanto os membros da tripulação murmuravam, Jéssica deu um passo à frente. Deve ter havido algum tipo de mal-entendido. O responsável, inexpressivo, interrompeu-a enquanto o passageiro brasileiro, Pedro Costa, lançava sua própria acusação. As gravações e os relatórios dos passageiros foram todos recebidos pela sede. A equipe de auditoria de ética disciplinar já revisou suas ações e palavras neste voo. Tratamento injusto, comentários discriminatórios e negação da dignidade dos passageiros. Já os revisou. O rosto de Jéssica ficou completamente pálido. Seus olhos estavam desfocados. Os oficiais ao redor dela também começaram a recuar com medo. Mas espere um momento. Foi um mal-entendido. Não havia realmente nenhuma intenção de discriminação. Jéssica reagiu sensivelmente. E começou a levantar a voz, mas ninguém a ajudou. Seus colegas júnior, que a seguiram até então, mantiveram a cabeça baixa e se recusaram a fazer contato visual com ela. Naquele momento, o jovem brasileiro, Pedro Costa, deu um passo à frente entre os passageiros. Ele levantou a mão ligeiramente e disse: Sinto muito. Eu testemunhei. Eu estava observando. A maneira como ela foi tratada foi estranha. Eles me avisaram também, mas foi apenas bullying. Vários passageiros assentiram em concordância, falando por si mesmos. Aquela atitude priorizava os passageiros. Testemunhos começaram a surgir um após o outro. Passageiros que haviam permanecido em silêncio até então, finalmente começaram a se manifestar como testemunhas. O rosto de Jéssica se contorceu. Por que de repente? Estávamos apenas fazendo o que sempre fazíamos. Era evidência de discriminação cotidiana que ela nem sequer havia percebido. Para ela, era apenas negócios como de costume. Mas isso não se traduzia necessariamente globalmente. O gerente então finalmente disse: Sofia Carvalho, senhora, é uma consultora especial de nossos stakeholders internacionais. A partir de agora, o comportamento a bordo do voo será sujeito a escrutínio global. Ela é quem protege a dignidade de nossos céus. Naquele momento, o rosto de Jéssica ficou inexpressivo. Ela percebeu que a simples mulher brasileira, a quem ela menosprezava, estava na verdade abalando os próprios alicerces de seu local de trabalho. Enquanto os passageiros desembarcavam no portão de chegada do aeroporto, Jéssica e as outras aeromoças foram cercadas pela equipe da sede e guiadas para uma rota diferente. Seus passos eram pesados, como se estivesse sendo julgada. Sua habitual caminhada confiante já havia desaparecido enquanto observavam. Passando pela rota reservada para a equipe do aeroporto, eles encontraram uma sala de reuniões temporária da sede. Um grande cartaz na porta dizia Sala de Resposta a Emergências Éticas. Dentro, uma fila de investigadores de terno estava alinhada. No momento em que Jéssica entrou, foi-lhe dito: Por favor, sente-se. E foi-lhe oferecida uma cadeira dobrável, clássica, estreita e dura. Parecia simbolizar o tratamento condescendente que ela havia imposto aos passageiros. Durante o turno de hoje, comportamento discriminatório e tratamento injusto de passageiros foram confirmados. A voz do investigador soou fria. Jéssica desesperadamente tentou argumentar. Eu disse, aquela pessoa parecia perigosa, então foi apenas uma precaução de segurança, ela disse. Mas todas essas desculpas já estavam esgotadas.
Os dados gravados continham claramente sua declaração. Os assentos da primeira classe são apenas para pessoas brancas e sua declaração discriminatória. Brasileiros só precisam ficar quietos. Esses dados foram obtidos de um sistema de gravação de segurança a bordo. Qualquer interação durante sua conversa com os clientes está sujeita a auditorias regulares. O rosto de Jéssica se contorceu. Eu não sabia que existia um sistema como este. Não, mesmo se soubesse, ela deve ter pensado que era a única que estava bem. Além disso, o histórico de comentários de sua conta de mídia social também foi enviado. Houve também comentários inadequados em várias ocasiões. Os colegas de Jéssica estavam pálidos enquanto suas expressões discriminatórias e diferenciadas sobre raças específicas em chats com colegas eram lidas em voz alta. Não era apenas um problema de Jéssica. Havia pessoas ao redor dela que estavam em sintonia e aqueceram. Um dos investigadores deu o ultimato. A partir de hoje, sua qualificação de passageiro será suspensa e uma investigação por um comitê de terceiros será realizada antes da punição. Além disso, oportunidades de pedir desculpas à Sra. Sofia Carvalho serão estabelecidas com base em procedimentos definidos pela sede. Contato pessoal é proibido. Jéssica finalmente ficou sem palavras. Ela nadou o olhar e olhou para o teto procurando algo, mas tudo o que conseguiu ver foi um painel de teto branco. Enquanto isso, naquele momento, eu estava recebendo um relatório de um funcionário da sede no lounge do aeroporto. O programa de retreinamento para todos os membros da tripulação começará imediatamente hoje. Jéssica Medeiros será formalizada pelo comitê disciplinar. Eu simplesmente me curvei em silêncio. Obrigada. Meus olhos estavam cheios de uma vontade calma, não de raiva. A justiça não é algo que damos ao gritar. O verdadeiro poder é algo que te move ao permanecer em silêncio. Apenas as palavras frias do investigador continuavam a ecoar nos ouvidos de Jéssica. As vozes daqueles que a senhora desconsiderou mudaram seu futuro hoje. Era a colheita das sementes que ela mesma plantou. A partir de agora, a confiança de seu orgulho e as conquistas que ela construiu serão todas registradas como símbolos de discriminação. O aviso da reunião disciplinar se espalhou e Jéssica recebeu uma carta em um envelope. Era um aviso oficial da sede da companhia aérea. Aviso de início do procedimento comunitário. Era um aviso equivalente à pena de morte para funcionários de escritório. O relatório e as evidências anexadas à investigação do histórico de negócios declaravam claramente respostas discriminatórias, comportamento hostil para com os passageiros e risco de difamação. Não havia mais espaço para desculpas. Mas este não era o único fim para ela. Poucos dias depois, uma notícia se espalhou online. O alinhamento de residência nos Estados Unidos e na Europa foi um problema com a resposta à discriminação em voos internacionais, e a passageira era uma consultora global e CEO brasileira. O artigo era anonimamente declarado, mas incluía informações detalhadas, as ações da tripulação e o fato de que a consultora estava encarregada do projeto de auditoria de ética da companhia aérea. Uma vez que a rede é acionada, as chamas se espalham em um instante. O nome de Jéssica foi gradualmente identificado nas mídias sociais, junto com a fúria. É uma declaração exclusiva para pessoas brancas, então é difícil acreditar que é do século XXI. Um ato verdadeiramente estúpido de se entregar ao poder. Houve rumores de que essa aeromoça teve problemas no passado. Em posts anônimos de alguns supostos ex-colegas, ela sempre ficava de olho nos clientes. Ela também testemunhou que era boa para passageiros estrangeiros, mas descaradamente falava mal de brasileiros. Mas sua orgulhosa conta de mídia social foi inundada de críticas em pouco tempo, e ela foi forçada a fechar sua conta. Além disso, o site oficial da Escola de Comissários de Bordo, à qual Jéssica pertencia, teve seu nome e foto,
que foram apresentados como representante dos ex-alunos, excluídos. E a melhor parte foram as notificações que recebi de redes de aviação estrangeiras. Jéssica Medeiros será suspensa do registro de executivos em todas as empresas membros e de reemprego após reeducação. Mas o pedido de retorno atual foi determinado pelo Comitê de Ética da sede. Em outras palavras, significava um exílio de facto. Para Jéssica, que estava na indústria da aviação com a liderança, essa notificação declarava a própria vida. Ela acreditava que estava acima de todos ao vestir seu uniforme e controlar o avião naquele dia. Mas agora, ninguém podia ver onde ela estava, e ela estava em um abismo que ninguém podia ajudar. O custo do complexo de apartamentos vinha um após o outro, e a companhia de seguros suspendeu as transações devido a uma queda na imagem corporativa. E os sindicatos aos quais eles pertenciam também pediram para deixar o Comitê Especial de Investigação. Todos os pilares de sua vida estavam silenciosamente, mas certamente desmoronando. Finalmente, ela sentou-se sozinha no sofá da sala, cobrindo o rosto com as duas mãos. Não estava chorando. No entanto, havia apenas um silêncio que ela ainda não conseguia entender se isso era real ou não. Só foi descoberto depois de perder tudo. Isso significava que menosprezar os outros era cortar os próprios pés. E agora seus pés estavam desmoronando a ponto de ela nunca mais se recuperar. Jéssica estava encurralada. Ela estava cheia de confiança e não havia mais sombra dela. Ela estava em casa, em um quarto com as cortinas fechadas, procurando sua última esperança. Talvez ela pudesse fazer algo consultando um advogado. Conversar com a mídia poderia dar-lhe simpatia. Agarrada a essas fracas esperanças, ela contatou sua melhor amiga e ex-colegas. Mas quando ela voltou, foi um inseto frio ou uma recusa branda. Sinto muito, mas não quero mais me envolver nisso. Até mesmo os colegas de trabalho que riam juntos há alguns anos nem sequer atendiam mais as ligações. Meus amigos que estavam conectados a ela nas redes sociais bloquearam sua conta um após o outro. A sociedade é cruel. Pessoas que são percebidas como perpetradoras nem sequer recebem uma chance de reavaliação. Ainda assim, Jéssica ainda tinha um último recurso. Era enviar um e-mail de apelo direto para a sede da companhia aérea. Peço desculpas, estou refletindo sobre isso. Gostaria que a punição fosse retirada. Ela executou esta frase com as mãos trêmulas muitas vezes antes de enviá-lo tarde da noite. E no dia seguinte, a única resposta que recebeu foi uma única frase. A reeducação foi rejeitada. Como este é um ato muito contraditório com nossa filosofia corporativa, não há espaço para consideração de retorno ao trabalho. Com essa frase, Jéssica desmoronou silenciosamente. Era uma realidade que não podia sequer dar a ilusão de salvação. Ela finalmente entendeu tudo. Eu estava completamente bêbada e arruinada pelas minhas próprias palavras e atitudes. A carreira que havia construído, meus amigos e o orgulho que tinha ao vestir meu uniforme. E a última coisa que ela viu foi o material interno em uma lista enviada por funcionários da indústria da aviação. Estava escrito lá: em resposta a este assunto, todos os membros da tripulação receberão detalhes completos do treinamento em voo, e a educação da dignidade baseada em Sofia Carvalho será introduzida. Comentários discriminatórios e respostas injustas estarão sujeitos à ação disciplinar imediata. Em outras palavras, a presença dela seria registrada como uma professora negativa para as aeromoças no futuro. O que é mais, a pessoa que deu a instrução foi Sofia Carvalho, a quem ele uma vez desprezou como brasileira, isto é, a pessoa que ele estava tentando eliminar. Jéssica não conseguia se mover, olhando para o material à sua frente. Os valores em que ela acreditava não eram mais válidos. Os tempos estavam mudando e as pessoas estavam começando a se manifestar. E no dia em que seu nome desapareceu completamente da lista da tripulação, fingiu não notar. Jéssica, que dançava em um uniforme lindo e voava no céu,
agora se tornou um símbolo de apenas um erro que ninguém se lembra. Desde o dia em que recebeu o aviso de punição, Jéssica sentia como se tivesse sido apagada. Quando ela ligava à TV, as palavras racismo e escândalos de companhias aéreas rolavam na faixa de notícias, e quando ela abria seu smartphone, encontrava inúmeros registros de comentários caluniosos e fatos, comentários exclusivos para pessoas brancas, arrogância que excluía brasileiros e a loucura que interpretava mal o poder, tudo o que parecia ser o olhar condescendente que ela uma vez teve para com os outros. Agora se voltava para si mesma. Mas o que ela mais sofreu foi a realidade de que ninguém se lembrava dela. Tanto o passado premiado durante o treinamento, quanto inúmeros registros de piggybacking internacional foram excluídos do sistema de bordo. Pesquisar seu nome não mostrava nenhuma pessoa correspondente. Nas redes sociais, alguns de seus colegas de tripulação começaram a postar como vítimas, dizendo que não podiam fazer nada na época. Eles riam juntos e caminhavam no avião juntos, e agora eram completamente estranhos. Jéssica, que acreditava em sua retidão, não conseguia entender. Por que deveríamos trair tal traição? Por que aquela brasileira, a única cliente, destruiu tudo sobre ela? Enquanto isso, um dia, eu recebi um envelope. Esta era uma carta escrita da Comissão Internacional de Segurança Aérea, que ela havia definido como um objetivo quando era estudante. O conteúdo era uma frase fria de um estranho. No futuro, a participação em educação, supervisão de treinamento, palestras, etc., na indústria da aviação será proibida. Registros serão listados na lista de ética da indústria e terão uma vida útil permanente. Em outras palavras, a carreira que ela havia construído não podia mais ser usada como base para sua vida final. Nunca pensei que sonhos, esforço ou orgulho se transformariam em passado como evidência em um instante. E a melhor parte é uma mensagem que recebi de um conhecido do exterior. Você sabia que seu nome está listado no material sobre discriminação contra estrangeiros, como um exemplo de atendimento ao cliente que você não deveria fazer? Nisto, você viu que os comentários de pessoas brancas em vermelho faziam parte de uma conversa de monitoramento. Abaixo disso, um aviso súbito foi feito para dizer uma atitude típica que encoraja o racismo. O nome dela estava começando a ser citado como uma professora negativa em instituições educacionais em todo o mundo. Você não pode mais voltar ao passado. Não consigo nem mesmo desenhar o futuro. No entanto, ninguém podia olhar para trás e, silenciosamente, afundando nas profundezas de sua memória, Jéssica se agachou no sofá de um quarto vazio, agarrando uma parte de seu antigo uniforme. Era seu único vestígio remanescente de orgulho. No entanto, o uniforme já havia sido ordenado a ser devolvido, pois estava sujeito a descarte. E ela sabia que ninguém poupou o dia em que foi retirada de seu uniforme. Esse foi o verdadeiro fim. Naquela noite, depois de devolver seu uniforme, Jéssica pegou seu smartphone para entrar em contato com a melhor amiga. No entanto, o telefone nem mesmo leu a mensagem e seu número de telefone já havia sido cancelado. A maioria dos nomes em sua lista de contatos estavam bloqueados ou inalcançáveis, e sua solidão também estava gravada na tela do histórico de comunicação. Quando ela finalmente conseguiu contatar a irmã, a quem havia contatado, ela pediu ajuda, e o outro lado da linha respondeu com palavras frias. Você nem menciona mais o nome da nossa casa, e seus vizinhos e parentes dizem que você é da família daquela aeromoça, e você terá que resolver seu problema sozinha. O som da ligação cortada permaneceu em seus ouvidos. Jéssica simplesmente deixou o telefone cair no chão e sentou-se atônita. No dia seguinte, um envelope foi adicionado à correspondência que chegava em sua casa. O proprietário do apartamento de luxo, pelo qual ela havia assinado, notificou a rescisão do contrato de locação e o motivo da recusa em renovar, citando preocupações com outros moradores. Ela perdeu o emprego, perdeu a família e até perdeu a residência, e o que a aguardava em seguida era o colapso de sua vida. Embora ela pudesse encontrar um emprego,
Seu nome já havia se espalhado pela indústria como uma lista negra. Quando tentei me registrar para um serviço de apoio a empregos, parei de inserir o seguinte: por favor, diga-me por que você deixou todas as suas posições. Não importa o que você escreva, você não consegue escapar do histórico daquele incidente. Esse era o seu verdadeiro título. Quando ela finalmente encontrou um trabalho de meio período de curto prazo, a recepcionista, com um sorriso educado, ao verificar seu histórico, franziu a testa. Você esteve nas notícias antes, não esteve? No aeroporto, um cliente brasileiro a confrontou, não foi? Desta vez, outros candidatos foram selecionados para a vaga. Então, se tivermos a oportunidade, por favor, venha nos visitar novamente. Nunca mais virei com uma oportunidade. O céu em que ela uma vez voou, a aeronave brilhante, agora um lugar que ela nunca mais alcançaria. Naquela noite, Jessica estava passando seu tempo em um quarto particular em uma internet café. Seu rosto estava deitado na pequena mesa, e um monitor desligado mostrava uma foto sua do passado. Ela cumprimenta os passageiros com um sorriso a bordo. De pé, em uniforme, orgulhosamente ali. Aquela era uma lembrança de quando ela não havia perdido nada. Ela finalmente percebeu que estava muito acima dela, e que uma vez foi desprezada por qualquer um, e que não foi confiada à memória de ninguém, como uma aeromoça de discriminação. E que ela continua a pairar na escuridão da internet. Eu acreditava que se eu denegrisse as pessoas, eu viria à minha mente. Mas na realidade, a partir daquele momento, eu estava começando a afundar. E agora, ela está no fundo, onde não consegue nem mesmo alcançar a luz. Ainda assim, o mundo continua a girar. Ninguém se importará quando você se for. Ninguém notará. Essa foi a maior punição. Depois de 3 semanas vivendo na internet café, Jessica finalmente enfrenta a realidade do saldo de sua caderneta de poupança. Alguns poucos reais, essa era toda a sua riqueza. No último débito automático, os restantes dezenas foram transferidos para o aluguel. Todos os cartões de crédito que ela tinha excederam o limite, e o tempo extra havia atingido uma montanha deles. Cada vez que olhava para o envelope lacrado, marcado como tendo problemas com suas informações de crédito, sentia que não era mais uma pessoa em quem se podia confiar. Não tenho emprego, não tenho casa, não posso confiar na minha família. E ninguém entrará em contato. Mesmo que você fique doente, você não tem dinheiro para ir ao hospital. Naveguei por xaropes para tosse em uma drogaria, mas no final nem consegui pegá-lo. Ela estava em uma posição para proteger a saúde dos passageiros e o conforto das viagens aéreas, mas agora ela não pode nem proteger sua vida. As refeições são ingredientes que foram reduzidos pouco antes de a loja de conveniência ser descartada. Embora isso não mudasse em alguns dias, cheguei a olhar para as sacolas empilhadas no lixão atrás da loja. Câmaras de segurança registram isso silenciosamente. Uma mulher que já foi o rosto da indústria da aviação não tem sombras. E a mente está silenciosamente corroendo. Anúncios aparecem em monitores de internet café durante o dia. Torne-se uma aeromoça e realize seus sonhos do céu. Apontava para o coração dela como irônico. As falas que eu uma vez proferi agora estão presentes apenas nas filmagens que dão smiles aos outros. Não sou mais necessária a ninguém. Traz seu rosto com as mãos no banheiro mal iluminado no meio da noite. Seu cabelo está oleoso, sua pele está áspera, e há olheiras profundas sob seus olhos. Ainda assim, eu estava tentando levantar o ângulo amplo com meu velho hábito. Mas o sorriso era tão doloroso que rapidamente desabou. Uma noite, ela de repente se voltou para uma grande visão dentro da estação. O que foi refletido lá foi um anúncio de uma performance especial de Sofia Carvalho. Eu vou para proteger a dignidade de outra pessoa. As palavras de Sofia, dizendo isso, são mostradas junto com legendas. As pessoas estavam assentindo para o anúncio, tirando fotos com seus telefones e até aplaudindo. Enquanto isso, Jessica simplesmente ficou ali e percebeu que não estava à vista. Aquele era o verdadeiro céu.
O lugar que ela queria não estava além de seu título ou uniforme. Um coração que protege os outros e o orgulho que respeita os outros. Somente com essas coisas valia a pena voar. Mas era tarde demais para perceber isso. Tudo o que ela deixou para trás agora era um nome que nunca foi visto por ninguém, não lembrado por ninguém, e deixado no banco de dados como um registro de seus erros. Isso significa que, apesar de ter um nome, não existe na sociedade. Foi o tempo mais cruel que vivi neste mundo. A chegada do inverno foi uma provação impiedosa para Jéssica. O sistema de aquecimento do Internet Café também tinha tempo limitado, e ela não conseguia suportar o frio tarde da noite. Então, ela continuou a se encolher nas sombras das áreas de espera, da estação e dos edifícios comerciais. Quando eu costumava carregar vários cobertores em um avião, com temperatura controlada, o que eu diria se me visse antes e agora? Esse cara está sujo. Por algum motivo, nossos olhos se encontraram. Os olhares de jovens que passavam eram claramente marcados como desinteressados. Sim. Ela foi completamente removida da conversa social. Enquanto lavava o rosto no banheiro da estação, um segurança a chamou por trás. Desculpe, não estou usando esta instalação há um tempo. O segurança, que fala como se escolhesse as palavras, não se simpatiza verdadeiramente com ele. Eliminar gentilmente seres problemáticos. Essa é a regra desta sociedade. Ainda assim, Jéssica tentou responder nos primeiros dias. Eu era uma novata, eu estava em um voo internacional. Mas ninguém acreditava. A visão dela em trapos e sapatos gastos, com roupas surradas, nunca se conectaria com a presença brilhante do passado. Um dia, uma mulher de meia-idade fora de um café, segurando uma xícara de café, de repente olhou para Jéssica e seus olhos se arregalaram. Você, Jéssica da Air? Ela parecia nostálgica. Ele é um dos senhores que eu costumava lanchar por alguns dias. Jéssica inconscientemente tentou falar. No entanto, a mulher mudou sua expressão e desviou o olhar. Então ele se afastou lentamente, recuando. Foi o momento em que fui novamente apagada de seu coração, como alguém que não queria lembrar. E finalmente, até sua voz desapareceu de dentro dela. Quem eu era, por que isso aconteceu comigo e onde errei? Todos os dias, ela não conseguia explicar para ninguém. E não havia lugar para contar a ninguém. E sua existência simplesmente se desvaneceu silenciosamente. Um dia, ela simplesmente olhou para o céu, sentada em um banco em um shopping subterrâneo vazio. Nenhuma luz se refletia mais em seus olhos. Essa pessoa, que uma vez criou uma experiência de viagem aérea e sorriu para inúmeros passageiros, agora olha para o céu e não pensa em nada. Não consigo alcançar nada por mim mesma. Não me resta nada. E finalmente, ela não mais murmurou seu nome em seu coração. Jéssica. Seu fim veio silenciosamente quando ela não sentia mais o significado das palavras. Embora ele tenha um nome, não é chamado por ninguém. Seu rosto não é visto por ninguém e, apesar de ter um passado, seu futuro está fechado. Esse foi o ponto final que ela alcançou. As estações estavam mudando e as árvores na cidade começavam a brotar. Sob o suave sol da primavera, Sofia Carvalho havia terminado de ler um relatório na sala de conferências em sua sede. A capa dizia: Relatório sobre a implementação do treinamento de ética em atendimento ao cliente internacional. Nos últimos 6 meses, ela adotou sua proposta e implementou um programa de reeducação em companhias aéreas de todo o mundo. Como resultado, muitos membros da tripulação estavam começando a aprender a capacidade de ouvir e a coragem. A página final do relatório incluía comentários de vários jovens. Percebi que uma atitude que eu havia dado como certa até agora estava ferindo alguém. Quero ser uma nova pessoa, envergonhada do meu eu passado. Quero ser capaz de prestar atenção especial aos clientes que não se manifestam. A cada uma dessas palavras, Sofia baixou silenciosamente os olhos e soltou um profundo suspiro. Era isso que eu queria dizer quando liguei sem dizer nada naquele dia.
Não era vingança contra o indivíduo, mas uma forma de agir como uma pedra que mudaria o futuro. Esse propósito foi definitivamente algo que eu havia testemunhado. Naquele dia, Sofia saiu do escritório e encontrou-se novamente com um jovem. Um jovem brasileiro, Pedro Costa, 25 anos, que me deu a coragem de vir e conversar comigo naquele dia, durante seu voo. Ele estava atualmente trabalhando como assistente de treinamento para a Associação da Indústria da Aviação. Olá, Sofia-san. Finalmente posso dizer isso. Sofia sorriu gentilmente enquanto ele inclinava a cabeça. Sou eu quem agradece, e eu fui salva pelo seu olhar naquele momento. Consegui lutar em silêncio porque você estava me observando. Os dois conversaram lentamente enquanto caminhavam. É difícil falar. Sim, mas há alguém observando. Apenas ter esses olhos pode ajudar as pessoas a não se sentirem sozinhas. Então, Sofia lhe fez uma proposta. A partir do próximo mês, um programa de ética para jovens começará. Se quiser, por que não tenta participar como palestrante, em vez de apenas um espectador? O jovem pareceu surpreso, mas assentiu imediatamente. Sim, eu gostaria de ser o olhar de outra pessoa. O céu estava claro. Alguém mais estava certamente caminhando agora, sob o céu onde havia algo para se olhar e nada para se alcançar. Pessoas podem mudar. Mesmo se você cometer erros, você ainda pode transformá-los em uma força para proteger os outros. Os sentimentos de Sofia, que acreditava nisso e continuava a agir, foram certamente transmitidos à próxima geração, um por um. E ela olhou para o céu novamente em silêncio. Espero que a dignidade de outra pessoa seja protegida em algum lugar hoje também. Sua expressão, ao orar por isso, continha uma luz de amor e responsabilidade, não de orgulho. No início do ano novo, em aeroportos por todo o país, novos membros da tripulação estavam vestindo seus uniformes pela primeira vez, mostrando tensão e orgulho em seus corações. Um deles, um jovem a quem Sofia havia convidado recentemente para ser palestrante, também estava na fila. Estava agora prestes a voar para o céu. Sua missão era proteger o coração de outra pessoa. Suas palavras me fizeram quem eu sou hoje. Com isso em mente, uma carta que ela havia escrito chegou à mesa de Sofia. A carta dizia: A partir de agora, gostaria de continuar a exercer o poder que Sofia me ensinou não apenas com os olhos, mas com o coração. Assim como eu uma vez tentei ver alguém, agora quero ser a pessoa que pode ver. Sofia terminou de ler a carta em silêncio. O que você faz não acaba sendo apenas justiça, mas certamente muda a vida de outra pessoa e continua no futuro. Essa foi uma vitória real para ela. Ao mesmo tempo, os corações das pessoas ressoavam sob o céu. Uma vez me disseram para não ser acariciada por palavras frias, mas para ficar quieta. Naquele dia, eu estava engolindo tudo e sentada ali sem dizer nada. Mas agora, aquela raiva silenciosa se tornou uma palavra que nutre alguém. Voar no céu não significa apenas ir para o seu destino. É uma jornada que guia alguém para o seu destino. Sofia então pegou seu bilhete de avião novamente. Desta vez passamos alguns dias com jovens estagiários em um pequeno aeroporto rural, não para fins particulares ou de trabalho. No portão de embarque do aeroporto, os recém-chegados notaram sua presença e se apressaram em endireitar suas posturas. Sofia sorriu e assentiu levemente. Está tudo bem falhar, mas nunca se esqueçam de não ignorar os corações das outras pessoas. Os recém-chegados fizeram uma profunda reverência diante dessas palavras. Agora, um olhar de respeito a observava, onde ela uma vez foi menosprezada. Os corações estavam conectados. Uma ligação telefônica que quase se exauriu naquele dia, agora espalhava gentileza e coragem pelos céus ao redor do mundo. Sofia Carvalho abriu um caderno no lounge do aeroporto, do Gol. Havia muitas anotações que ela havia escrito desde jovem. A dignidade das pessoas é protegida não por instituições, mas por meio de ações.
Aqueles que não se manifestam são aqueles que devem ser apoiados. A justiça deve ser realizada com uma vontade silenciosa, não com raiva. Essas palavras eram registros de crenças que eu escrevi para nunca tentar mostrar a ninguém, mas para nunca perder de vista a mim mesma. Ela fechou a página e a colocou suavemente em seu colo. Suas pontas dos dedos, uma vez roubadas do papel e balançadas pela memória de seus comentários, sendo bloqueados. Mas agora, essas pontas dos dedos seguram a chave para escrever um novo futuro. A vida pode ser reescrita a qualquer momento. No entanto, para reescrevê-la, você precisa estar preparado para enfrentá-la, não ter a coragem de apagá-la. Ela não está mais culpando a existência de Jéssica no passado. A existência dela foi um espelho para ela se tornar mais forte. Mesmo em lugares onde não há luz, as pessoas podem se tornar mais fortes. É por isso que você pode mudar de onde está agora. Sim, quero lhe dizer através da tela também. Mesmo que alguém a menospreze, você seja contida por um poder errado, ou tenha um passado de ser forçada a ficar em silêncio, sua dignidade nunca será perdida. Isso ocorre porque alguém está observando. Há sempre alguém por aí que a vê e quer acreditar em você. E o dia certamente chegará em que você mesma poderá se tornar esse alguém. Então, por favor, lembre-se disso. A dignidade é uma luz que queima silenciosamente. Mesmo que seja balançada pelo vento, ela nunca se apaga. É a prova de sua humanidade. E assim, a história termina aqui. Mas sua história continua a partir daqui. Acenda um fogo em seu coração. Que esse fogo ilumine o céu de outra pessoa. Você já se viu em uma situação em que sua dignidade foi testada? Como você reagiu? Compartilhe sua experiência nos comentários.